Fiz uma comparação em um áudio anterior entre Abraão e o jovem rico. Abraão estava não sob a lei, mas sob o pacto incondicional. O pacto incondicional começou com ele, com a chamada de Abraão. Foi com ele que Deus fez o pacto incondicional. Portanto, Abraão estava sob a graça e foi justificado pela fé e não pelas obras, conforme Gênesis 15. Até Paulo toma como base Gênesis 15 para nos dizer que essa questão de ser justificado pela fé não é nova, não foi ele que inventou, mas que isso vem lá do Gênesis, está na Bíblia, desde o início. E vejam como Abraão foi muito além do jovem rico. O jovem rico estava sob a lei, né? Ele disse: tudo isto guardei desde a minha mocidade. Ele estava sob a lei, mas não teve o poder de Abraão, a fé de Abraão. Não foi tão longe como Abraão foi, porque ele foi chamado a oferecer posses, né? Se desfazer de posses, de riquezas, de coisas materiais, e não deu conta. Abraão foi chamado para oferecer algo valiosíssimo, que é o próprio filho a quem ele amava, e teve a força, teve o poder para essa obediência que Deus pediu dele. Agora, onde reside a diferença? Quando você está sob a graça, você experimenta poderes que nunca experimentaria, jamais, no legalismo. Jamais. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que por 3 vezes o Senhor Jesus tentou guiar esse jovem ao mesmo lugar de poder de Abraão, só que não conseguiu. A primeira vez foi quando ele disse, porque o que ele pedia? Vida eterna, não é? O que farei para herdar a vida eterna? Então o chamou de bom mestre. Aí foi a primeira tentativa, porque como se alcança a vida eterna? Vendendo as coisas que temos? Não. É por fazer alguma coisa? Não, não é por obras, para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Então como é que se alcança a vida eterna? São João 3,16. O Filho foi dado por Deus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna é quando você crê em Jesus, mas não crer em Jesus apenas como um filósofo, um homem sábio, um bom homem, um bom mestre. Não, crer nele como divindade. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, divindade, e creres em teu coração nele, serás salvo. É o que a Bíblia diz. Então Jesus aproveitou a maneira como o mancebo se dirigiu a ele para levá-lo à vida eterna por meio da fé em sua pessoa, né? Em Jesus. E o que aconteceu? Bom mestre, aí ele disse, mas só Deus é bom. Olha só, não é que ele estava negando a sua divindade, ele estava como que dizendo assim, por que você está me chamando de bom se somente há um que é bom, que é Deus? Ou seja, em outras palavras, você está reconhecendo a minha divindade? É isso? Por isso você está me chamando de bom? Porque se ele dissesse sim, ele diria, então, todo aquele que em mim crer tem a vida eterna. Exatamente como ele falou com a samaritana, de maneira direta, e outros personagens, né, bíblicos. Só que o mancebo ficou ali boiando, ele não entendeu por que Jesus falou aquilo. Depois, Jesus fez uma segunda tentativa, que era de, vamos dizer assim, levá-lo a entender que também não é por meio da lei. Você diz, sim, mas Jesus disse, se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Ok, mas você tem que entender
o que está acontecendo nesse episódio. Não é que a vida eterna vem por você guardar a lei. Quando Jesus colocou a coisa desse modo, ele esperava que o mancebo tivesse suficiente entendimento do propósito da lei para responder assim: mas, Senhor, ninguém dá conta de guardar a lei do jeito que Deus exige. Então, ele estaria no lugar certo para experimentar o poder da graça, porque quando você não dá conta, é aí que você está no ponto do poder. Não deu certo também. Ele era muito religioso, mas muito tapado, vamos dizer assim. Terceira tentativa foi quando ele disse: vende o que você tem. Não é que porque vendemos as coisas e nos desfazemos de coisas terrenas que nos pertencem, é que vamos alcançar a vida eterna. Não é. Ali novamente era uma tentativa de levá-lo a dizer assim: Senhor, não dou conta. Isso aí está além das minhas forças. Aí é quando você tem que ser submetido a testes além de suas forças para que possa experimentar um poder maior, que é o divino, que é maior que o humano. Não é errado Deus exigir coisas de você além das tuas forças, desde que Ele providencie um poder maior que o teu, que é o poder do Espírito Santo em você. Uma força maior que a força humana, que é a força divina. Então não é que Deus te exige algo além das tuas forças e não providencia uma força além das tuas forças, porque aí sim estaria errado, aí sim não seria justo, vamos dizer assim, mas Deus não age com injustiça. Então o que Jesus estava fazendo? Tentando tirar o mancebo, fazê-lo transcender a lei para levá-lo para o mesmo lugar de força de Abraão. Só que infelizmente não conseguiu. E o próprio Jesus diz que às vezes a semente é boa, o semeador é bom, a semente, a pregação, o ensino é bom, mas a terra na qual a semente cai mata a semente e ela não consegue dar fruto.